Saudações ao nosso amigo Cleidson Araújo. Bispo Givanildo Ferreira foi pregador. Muito agradecido por neste esta dia. oportunidade. Glorificar a Deus também pela vida da missionária. Ele faz as Daiane. saudações dele Glória a Deus. antes de começar a leitura. Eu quero compartilhar com todos um texto. Lá vem palavra. Do livro do Gênesis. O capítulo é o capítulo de número 28. Seja Deus engrandecido também pela vida do pastor Lucas. É uma honra tê-lo conosco aqui. E queremos juntos glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gênesis capítulo de número 28 10 a 17. Está se cumprindo hoje um desejo que ardia no meu coração durante muito tempo, que era de estar assumindo essa tribuna para estar fazendo menção da palavra de Deus. Há muitos anos eu frequento alguns cultos nesta igreja e sempre ardia no coração um desejo de pregar aqui, e hoje se cumpriu. Quando eu descansei o coração, o convite veio, que aqui eu estou para a glória de Deus. O pregador sempre tem, né, essa vaidade. Poxa, isso aconteceu. Isso é verdade. Para mim é um motivo de muita honra poder estar vivenciando aquilo que o meu coração desejou alguns anos atrás. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Anjos de e Deus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Deus de Eu Abraão, sou teu pai, Deus e de Abraão, Deus de teu Isaque. pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência todas serão as famílias benditas da terra. todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho te prometido. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Muito bonito esse texto, muito bom. Sabemos que Deus é especialista em mudar a história. O contexto aqui nos traz grandes e profundas revelações de natureza que nos guiará em uma dimensão completamente oposta da ótica humana. É sabido de todos nós que Rebeca esperava por 2 filhos, o primeiro Esaú, o segundo Jacó. Esaú, por conta de ter nascido com o corpo coberto de pelos, Jacó, por ter nascido agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Segundo a tradição, Esaú era o primogênito porque nasceu primeiro. E como primogênito, ele tinha direito à metade da herança de Isaque. Após a morte do seu pai, ele governaria a casa. Essa era a tradição. E todos que estivessem dentro da tenda ou da casa de Isaque estariam sujeitos às ordens de Esaú. É sabido que o texto vai nos revelar
que Jacó vai desejar aquilo que a primogenitura proporciona. Metade da herança. A metade da herança e o governo sobre a casa após a morte do seu pai. Houve-se um duelo, uma disputa, porque Jacó queria aquilo que não era dele. Jacó estava disputando por algo que não era dele. E quando as crianças estavam no ventre, fala com Rebeca, Deus vai dizer: o maior servirá ao maior. O menor servirá o maior servirá ao menor. E Deus disse: uma nação será mais poderosa do que a outra. Parece que na mente de Rebeca acende-se uma luz, pensando ela que Deus está falando da primogenitura, de natureza que a promessa que Deus estabelece sobre a vida de Jacó, ainda no ventre, não estava atrelado à primogenitura ou à herança terrena. Deus estava dizendo que o que ele faria na vida de Jacó não seria por capacitação humana. Por quê? Porque herança se passa de homem para homem e promessa se cumpre apenas dos céus para a terra. Eu vou repetir para você entender. Herança é passada de um homem para outro. Promessa apenas Deus pode cumprir. Jacó estava debaixo de uma promessa, só que ele não tinha noção do que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Porque enquanto ele lutava pela herança terrena, ele perdia o propósito da proposta da promessa de Deus. E eu quero deixar algo aqui muito claro para que todos possam guardar. Quem disputa por herança não entendeu a proposta da promessa de Deus. Eu vou repetir: quem está duelando por algo que é terreno, não entendeu ainda que Deus prometeu e que ele vai cumprir. Então Jacó está lutando por algo que não era de Deus para a sua vida. Jacó queria aquilo que Deus não tinha estabelecido para ele. Aproveitando esse gancho aqui, eu quero falar para algumas pessoas: não lute por algo que não é de Deus para a sua vida. Não lute por aquilo que Deus não disse que Ele daria. Não queira o que Deus não estabeleceu para você. Sabe por quê? Porque Jacó lutou tanto por aquilo que o coração almejou e ele não desfrutou. Sabe por quê? Quando não é da vontade de Deus, não acontece. Quando não é da vontade de Deus, você faz esforço e não acontece. Eu estou pregando para quem está debaixo da promessa de Deus. Não é o homem quem vai fazer, é o próprio Deus quem vai cumprir. Tem alguém que pode levantar a mão direita para o céu? Eu prego para quem está debaixo de uma promessa e está esperando o tempo certo, do tempo de Deus realizar e cumprir o que Ele prometeu. Então não lute, não brigue, não precisa disputar, porque quando Deus promete, Ele faz acontecer. Fala para alguém, diga: não lute por aquilo que não é de Deus para a sua vida. Jacó lutou pelo direito de primogenitura, só que ele não desfruta. Precisou sair foragido da casa de Isaque, porque Esaú prometeu e jurou Jacó de morte. Então ele sai para não morrer. Ele sai em fuga para que Esaú não o matasse, porque os dias de Isaque já estavam contados. Então, para não morrer, Jacó sai de casa e ele começa a peregrinar sobre os territórios de Berseba, ali na localização de Harã. Ali a Bíblia diz que ele toma uma pedra, e esta pedra ele faz de travesseiro para dormir. Se não percebam, Jacó sai com a roupa do corpo, estava indo em direção à casa de Labão. Se não percebam, Jacó já não tinha feito um ato tão generoso com o seu irmão.
ele se passa por Esaú, recebendo a bênção do patriarca Isaque, de natureza que aconselharam Jacó a ir para a casa de Labão. Aí eu começo a olhar para a história. Jacó já não estava muito bem. Imagine andando lado a lado com Labão. Labão era pior do que Jacó. Um conselho para você: quer andar em retidão? Se afaste de Labão. Você quer ter uma vida íntegra? Não compactua com Labão. Labão era trapaceiro 100 vezes mais do que Jacó. Só que num caminho, aleluia, em direção à casa de Labão, Deus vai intervir a história de Jacó. A Bíblia diz que na trajetória ele encontra muitas pedras, e das pedras ele toma uma, deita e dorme. Das pedras que Jacó encontrou no seu caminho, ele toma uma delas e faz de travesseiro. Pastor, não me entendi. É simples. A trajetória, a caminhada, o lugar que Jacó estava trilhando tinha muitas pedras. Ele estava passando pelo cenário das pedras, aproveitou o ensejo, tomou uma delas, fez de travesseiro para dormir. Aqui está uma revelação extraordinária. Cenário das pedras nos revela problemática, circunstâncias adversas, dificuldades que todo ser humano enfrenta. Já dizia um proverbista africano: aquele que escala montanhas, ele não teme a pedras que surgem no seu caminho. Era isto que estava acontecendo com Jacó. Jacó estava trilhando nos cenários das pedras, e isto vai nos trazer uma revelação poderosa. Sabe por quê? Porque Jacó, no cenário das pedras, ele deita e dorme. Jacó, no cenário da dificuldade, ele cruza os braços, ele se prostra, e ele vai dormir um sono profundo, ao ponto de Deus querer manter contato com Jacó, só que ele está dormindo. Para Deus não ficar sem falar com ele, vai se revelar por intermédio de um sonho. Isto aqui é uma revelação. Se Jacó está disperso e eu não consigo falar com ele acordado, eu não vou perder a viagem, eu vou falar com ele através de sonhos. E tem crentes que não têm sonhos, eles têm revelação. Sabe por quê? Às vezes não entende na igreja o que Deus fala, às vezes não entende o que Deus está falando durante o dia. Aí, para Deus não perder a proposta que tem na vida dele, na vida dela, fala através de sonho. Aí acorda dizendo: eu sonhei assim, eu sonhei assim. Não é sonho, é revelação de Deus. Deus está querendo falar com você. Ele vai dormir. E assim muitos têm feito no cenário das pedras. Tem se prostrado. Tem se prostrado. Tem desistido. Tem desistido. Desanimado. Desanimado. E caído em um sono profundo. Só que eu vejo um personagem na Bíblia que está passando pelo mesmo cenário das pedras, só que age diferente. Quem é esse personagem? Davi. Repita comigo, diga: Davi. Davi está descendo ao Vale de Carvalho, e ele está passando por um cenário de pedras. No cenário que ele está trilhando, ele toma 5 pedras das que havia uma ali, e ele entende que aquele cenário era o cenário onde, aleluia, o vencedor, ele consegue combater e adquirir vitória. No cenário das pedras, Davi vai agir diferente. Ele não deita e dorme, ele se levanta para lutar. E quando Davi se levanta para lutar, Deus derruba gigantes. Sabe por quê? Porque enquanto você fica reclamando, Deus não faz nada. Enquanto você fica murmurando, Deus não age. Mas quando você entende que o lugar, mesmo, aleluia, sendo lugar de dificuldade, é propício para Deus operar milagres, gigante cai, o mar se abre, a vitória vem. E eu quero profetizar
para a geração de Davi, a geração que está passando por um processo de dificuldades, mas está dizendo: eu vou continuar lutando, eu vou continuar guerreando. Eu profetizo que o gigante vai cair por terra, porque Deus está vendo, contemplando todos os seus esforços. Compartilhe. Gigante cai quando o crente se levanta para lutar. Quer se tornar membro, colaborador deste canal? Deus não quer saber se você é palho para o Veja gigante, o vídeo se você supera essa dificuldade. Comunidade. Deus quer olhar para o teu ser e ver que você acredita no impossível. E o impossível quem faz é Deus. Estou pregando para crentes que entraram aqui nessa noite dizendo: Deus, que cenário eu estou vivendo? Que circunstâncias eu estou vivenciando na minha história? Deus está falando para você nessa noite. Apenas continue lutando. Glória. Eu só vou parar quando você reagir e entender o que Deus está falando com você. Levante e continue lutando. Aleluia. Porque quando você acredita que a vitória pode acontecer, você faz Deus se levantar e mover os céus ao teu favor. Eu acredito que hoje é a noite que Deus pode mudar o cativeiro, a história. Deus pode te abençoar ainda hoje, porque Ele opera em causas impossíveis ao homem de solucioná-las. Tem alguém que pode glorificar ao Deus que soluciona problemáticas impossíveis ao homem?